Bom, tá começando aí a gravação aí. Vamos lá. Começar aqui a aula. Depois eu faço a chamada e a gente conversa um pouco mais. Bom, a aula de hoje, né? A gente vai continuar nessa onda de limites. Tá? A gente vai falar ainda de limites. Só que agora a gente não vai falar mais de limites de laterais ou limites normal, né? A gente vai falar de limites, mas um limite especial. Então, a aula de hoje, o foco é ter esse limite especial, saber quem é esse limite especial. Então, por exemplo, esse limite especial a gente chama, por incrível que pareça, tem livro que traz como sendo o teorema fundamental do cálculo. Teorema fundamental do cálculo, tá? Tem alguns livros que trazem dessa forma. Aí, no fim, ele vai dizer, né, que é um limite, e esse limite de x tendendo a zero, da função seno de x sobre x, e esse resultado ser igual a 1, tá? Observa que você tem aqui o seno de x, que é zero, seno de zero seria zero, e aqui você teria x, né, que é zero também, o x está tendendo a zero, então você teria 0 sobre 0, tá? Então, 0 sobre 0, ele está dizendo aqui que 0 sobre 0 é igual a 1. E alguns livros trazem isso como sendo o limite fundamental do cálculo. E eu tive um professor de matemática que ele usava essa teoria aqui para dizer como é que chegava o resultado de π, quem era π. Né? Então, para mostrar quem era o π, né? De onde é que surgiu o π, essas coisas. A gente não vai fazer isso, tá? O que a gente vai fazer é mostrar que aquele limite é igual a 1. Então, a aula de hoje, o foco da aula de hoje é você chegar àquele resultado. Portanto, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é, aqui no GeoGebra, é um gráficozinho, né, do seno de x sobre x, seno de x sobre x, e você vai observar que o gráfico seno de x sobre x, em x igual a 0, o resultado é 1. Quando x é 0, seno de x sobre x, o resultado é 1. Tá? Então, o gráfico dessa função, ela tende a 1 quando o x é para 0. E veja que o negócio aqui tá. Ela está definida em todos os reais. Ela está definida em todos os reais. Obviamente que quanto maior o x, né, menor vai ser o valor aqui, então ela está tendendo para 0 quando você está pegando um x grande ou um x pequeno. Ou seja, o x está indo para mais infinito ou para menos infinito, esse resultado está indo para 0. Mas quando o x está indo para 0, esse resultado está indo para 1. Tá? Ele parece muito com a função delta de Dirichlet, mas aí é outra discussão, em outro momento, enfim. Mas aí o limite dessa função de seno de x sobre x é igual, com x tendendo a 0, é igual a 1, como vocês podem observar aqui. Aí a ideia aqui realmente é você poder definir esse limite, né? E dizer que esse limite é igual a 1. Para você poder fazer isso, você precisa definir duas coisas, né? Uma delas é o chamado teorema do confronto. Tá? Teorema do confronto. O teorema do confronto, tu vai fazer o seguinte. Tu vai supor que existem três funções, f de x, g de x, h de x. Tá? Tu vai supor que a g de x é menor do que a h de x e é maior do que a f de x. Tá? Então, a f de x é menor do que a g e a g é menor do que a h. Tá? E aí, com o teorema do confronto, você diz o seguinte, olha, você tem uma função inferior, você tem uma função superior. Aí você vai calcular o limite de x tendendo a p dessas duas funções inferiores, né? A inferior e a superior. E se esses limites forem igual a um L, né, forem iguais, ou seja, o limite de x tende a p da h de x for igual ao limite de x tende a p da f de x, né, que é igual a L, aí o que é que significa dizer? Que o g, né, o limite de x tendendo a... Significa dizer que o limite de x tendendo a p da g, limite de x tendendo a p da g de x, ele está tendendo a um resultado. Só que veja, a sua função que é menor do que ela está indo para L. A sua função que é maior do que ela está indo para L. Então ela não pode ser nem menor que L, nem maior do que L. Se ela não pode ser nem menor nem maior que ela só pode ser igual a L. Tá? Então é isso que o teorema do confronto diz. Se você tem três funções, você compara o crescimento dessas três funções. Tá? A função superior te dá um limitante, te dá o máximo que aquela função
né, que é menor do que ela, pode chegar. A função inferior te dá o mínimo. Se você tem o máximo e o mínimo, e o máximo e o mínimo são iguais, significa dizer que a do meio também é igual. Tranquilo até aí? Todo mundo entendeu o que é esse teorema do confronto? Tranquilo, pessoal? Professor, explique mais uma vez de forma diferente. Posso explicar assim, mais uma vez de forma diferente. Só um momento. Deixa eu abrir aqui o livro aqui. Vamos lá, vamos pegar aqui a explicação aqui do livro aqui. Limite de uma função composta? Não. Limite de uma função composta a gente passou na aula passada, né? Deve ser esse daqui, o teorema do confronto. Exatamente, teorema do confronto. Ele fala que você tem a função f de x, a função g de x, a função h de x. Ele definiu essas funções. E essas funções ele definiu numa ordem crescente, né? Da f até h. Ok? Aí ele fala que ele pegou agora que se você tiver aqui para todo intervalo aqui, um intervalo limitado, para todo zero menor do que x menos p, menor do que r, é um intervalo limitado, né, que é o delta lá. Então, ele está definindo aqui quem é o delta. Nessas condições, ele define quem é o limite de x tendendo a p, né? Então, o limite de x tendendo a p da f de x é igual a L, e o limite de x tendendo a p da h de x também é L. Se isso acontecer, se o limite da inferior e da superior for igual a L, o limite da do meio também é L. Tá? Se o limite superior e o inferior for L, a do meio também é L. Como é que a gente pode falar isso de uma forma diferente? Se você supor que você tem x menor ou igual que x ao quadrado, menor ou igual que x ao cubo, correto? Tá? Aí veja o que é que acontece, então, se você pegar aqui, quanto é o limite de x tendendo a 0 de x? Obviamente, isso aqui é 0. Quanto é o limite de x tendendo a 0 de x ao cubo? Obviamente, isso aqui é 0. Se esse cara é 0 e esse cara é 0, o limite quando x tende a 0, então esse também vai ser 0. E se você calcular sem precisar olhar para lá, o resultado também dá 0. Tá? Se os dois aqui, o inferior e o superior, forem diferentes de 0, então o limite não é 0. Tranquilo? Tranquilo. Tá? Então, para você poder garantir isso, você está pegando três funções, né? Então, comparando três funções. Tá? Aí, a outra coisa que ele vai dizer, né? Aí vocês pegam o livro e vão ler lá, né? Que ele vai falar que a função trigonométrica seno de x e cosseno de x são contínuas. Ele vai falar isso. Então, a gente define o teorema do confronto. Depois de definir o teorema do confronto, a gente vai definir que seno de x e cosseno de x são contínuos. Só que antes de fazer isso, a gente tem que fazer as aplicações do teorema de confronto, né? Então, exemplos do teorema de confronto. Teorema do confronto. Confronto TDC, né? Teorema do confronto. Aí, vamos lá. Se você pegar aqui exemplos aqui, deixa eu pegar aqui um exemplo qualquer, né? Eita. Verifique que limite de x tendendo a zero de 1, seno de 1 sobre x não existe. Verifique que limite de x tendendo a zero do seno de 1 sobre x, isso não existe. Ele pede para verificar isso, certo? Aí você vai se pergunta, tá, como é que eu faço para verificar isso? Certo? Como é que eu faço para verificar isso? Como é que eu sei? Como é que eu vou justificar isso, né? Aí você vai fazer o seguinte, para você poder justificar esse caso aqui específico, e você já está usando aqui função trigonométrica, né? Incrível isso. Ele nem definiu ainda, mas enfim. Aí você vai fazer uma comparação, tá? Eu posso afirmar que o seno de x, seno de 1 sobre x, ele está entre menos 1 e 1. Eu posso afirmar isso. Ele está sempre entre menos 1 e 1. Só que menos 1 e 1 são funções, certo?
Mas eu posso afirmar também, veja, que eu posso afirmar também, que o seno de um argumento aqui qualquer x, por exemplo, eu vou te dizer que esse cara aqui é u, tá? Vamos lá, esse cara aqui é u. Se eu disser que u é igual a 1 sobre x, você está dizendo, então, que você teria o limite, como u é igual a 1 sobre x, como u é igual a 1 sobre x, aí, então, x é igual a 1 sobre u, né? Aqui não precisa colocar, só que o x está tendendo a zero. Quando o x tende a zero, você está vendo que esse cara aqui está indo para zero. Se ele for para zero pela direita, você está pegando um número muito próximo de zero ao lado direito. Então, o u está tendendo a mais infinito pela direita. Tá? Se x for para zero pela esquerda, então o u está tendendo a zero pela esquerda. Aí o que é que acontece? Nessa função seno de x ali, tu vai ter que calcular o limite por dois ambientes. Né? Aí tu vai ter que pegar o u tendendo a mais infinito do seno de u quando o u for maior do que zero. Certo? Quando o u for maior que zero. Do seno de u. Aí você estaria pegando aqui o u tendendo a mais infinito. E esse tendendo a um seno de mais infinito. Só que o seno está sempre variando entre menos 1 e 1. Ele está sempre variando entre menos 1 e 1. Tá? Como ele está oscilando, eu sei que ele é limitado. Mas eu não sei qual é o seu valor exato. Então, esse limite aqui, ele não existe. Ele não existe. Mas eu sei que esse cara é limitado. Mas ele é limitado. Tranquilo, pessoal? Deu para entender até aí? Eu não entendi por que ele é limitado. Por que não é limitado? Tá. Quando você olha para o gráfico da função seno, essa função seno, vamos olhar aqui no GeoGebra aqui para você ver rapidinho, né? O gráfico da função seno tá aí, ó. De todo o infinito, ela está sempre oscilando. E está oscilando entre 1 e menos 1. Ela está sempre oscilando entre 1 e menos 1. Sempre, sempre, sempre. Então, quando você pegar um número muito grande lá no infinito, lá, por exemplo, tá, ela vai ser o quanto? Eu sei que ela está entre menos 1 e 1. Mas ela vai ser quanto, especificamente? Eu não sei quanto é que ela vai ser. Mas eu sei que ela tem um maior e um menor. Então, ela é limitada. Porque eu sei que ela tem um intervalo ali que ela permanece. Entendeu? Tá claro essa história? Entendi, acho que estou entendendo. Pronto, essa história de que o 1, por exemplo, é o máximo dela. O menos 1 é o mínimo, não é? Então, o máximo dela, vamos dizer que é o limite superior. O menos 1 é o limite inferior. Então, ela é limitada superiormente e inferiormente. Beleza. Beleza? Enfim, então, essa é uma opção de você poder demonstrar, né, o limite aqui, com u tendendo ao mais infinito, por exemplo, desse cara. Eu não, deve existir outra forma de você demonstrar isso usando o teorema do confronto, que aí a ideia seria, provavelmente, você fazer uma comparação entre as soluções, né? Onde você tem aqui o limite, seno de 1 sobre x. Você vai supor que esse cara aqui é menor ou igual que x, que é menor ou igual que tangente de x, talvez, ou tangente de 1 sobre x, aqui é x não, né? É 1 sobre x. Aqui também é x, né? Que é menor do que x, né? Que é menor do que x, Esse cara aqui é sempre menor do que x, Talvez isso, né? Deixa eu ver aqui, 1 sobre x. O seno de 1 sobre x é sempre menor do que 1 sobre x. O seno de x é sempre menor do que... O seno de x é sempre menor do que x. Isso aqui é menor ou igual. Isso acontece. Se você fizer o gráfico lá no GeoGebra, tá aqui o seno de x. Se você fizer o gráfico agora só do x, se você olhar aqui, ó, a função x, né? Se você olhar a parte positiva aqui, por exemplo, quando ele está muito próximo do zero, as duas funções se tornam iguais. Basicamente iguais. O valor daqui no y, né? Por x que você está pegando, o valor do y é basicamente igual. Então, o x fica quase igual à função seno de x com números muito pequenos. Quando você pega números maiores, por exemplo, acima de 1 aqui, ó, acima de 1 aqui, x igual a 1, você tem aqui, ó,
esse valor, enquanto que o outro já está lá no 1. Aí você vai ver que o x dá sempre maior do que a função seno, né? E o x continua aumentando, enquanto que a função seno, ela continua sendo limitada. Ela continua oscilando entre menos 1 e 1, tá? Então, você tem como afirmar que a função seno, ela é menor do que x, certo? A função seno é menor do que x. Aí, se você fosse calcular o limite desse cara aqui, né? Que aí você estaria usando um limitante, e você fosse calcular, supondo que esse cara seja o limite superior, né? Se você fosse calcular o limite desse cara aqui, você ia mostrar que ele, quando tendesse a zero, ele poderia ser mais infinito ou menos infinito. Então, ele poderia ser dois valores, ou seja, o limite dele não existe. Né? Deixa eu só botar aqui para ver 1/x. Né? 1/x. Vamos apagar aqui o x. 1/x está ali. E aqui no seno, eu vou botar 1/x. Tá aqui. Né? Então, de novo, quando está muito próximo do zero, a função seno aqui está limitada entre menos 1 e 1, como vocês podem observar, mas acima do valor, de um determinado valor, o restante das funções estão muito próximas. Mas a função 1 sobre x é sempre maior, quando está muito próximo de zero, é sempre maior do que a função seno de 1 sobre x. Né? Que é o contrário do anterior, né? É interessante. Tá? E quando está indo para zero, você não tem como definir, 1 sobre x, que é maior, ela está tendo dois limites. Então, você não tem como saber qual é o limite real, certo? Quando ela está indo para zero, ela tem dois limites, né? Mais infinito, menos infinito. Então, você não tem como definir qual é o limite daquela função, tá? Usando o teorema do confronto, seria mais ou menos essa ideia, certo? Vamos tentar fazer outra questão mais simples, né? Ver se a gente consegue fazer. Duas funções definidas, tá, ok, isso aqui é verdade. Calcule e justifique. Não entendi, foi porra nenhuma aqui desse exercício. Não. Deixa eu ver se tem aqui alguma questão aqui. Tem essa daqui, mas essa aqui eu fiz de manhã, tá? Essa daqui já foi feita de manhã. Tem essa daqui, tá todo x, tal, que isso aqui é verdade. Calcule limite de x tendendo a 1 da f de x e justifique, certo? Então, você tem lá, ele fala que você tem que o módulo da f de x menos 3, esse aqui é menor, igual do que duas vezes o módulo de x menos 1. Tá? F de x menos 3 é menor do que duas vezes que o módulo de x menos 1. Isso aqui, se você pegar, esse cara que está sempre positivo, né? Então você pega só valores onde o x aqui você poderia pegar, definir que o módulo de x menos 1, isso aqui é igual a x menos 1, quando se x é maior do que 1. Né? E o módulo de x menos 1 é igual a menos x menos 1 se x é menor do que 1, tá? Aí, se isso é verdade, né? Aí você tem ainda também, como você está pegando aqui uma função do tipo f de x menos 3 menor ou igual que 1a, por exemplo, se você tiver isso, significa dizer que a f de x menos 3, ela está entre a e menos a. Entre a e menos a. Esse a, por exemplo, se ele for maior do que 1, você teria isso. Então, você teria aqui, se ele for maior do que 1, você teria menos x menos 1, menor ou igual que a f de x menos 3, que é menor ou igual que o próprio a lá, que é x menos 1, certo? Então, a tua função f, ela estaria entre esse 3 aqui está negativo, passa para o outro lado positivo, né? Vou botar aqui em azul. Então, aqui ficaria menos x mais 1, mais 3, aqui vem para cá. Ficaria menos x mais 4,
menor ou igual que f de x, que é menor ou igual que, aqui tem menos 1, passou 3 para lá, fica mais 3, menos 1 mais 3 fica mais 2, x mais 2. Então, você teria aqui menos 4, menos x mais 4, menor ou igual que a f de x, que é menor ou igual que x mais 2, tá? Como você está calculando o limite de x que tende a quanto? Você quer saber o quanto? O limite de f de x, que quando x tende a 1. X tende a 1, da f de x, certo? Significa dizer que esse cara aqui, quanto é? Aí você teria que calcular o limite desse cara e o limite desse cara, tá? Então, o limite de x que tende a 1. Só olhando pela direita, tá? Pela direita, você teria isso aqui. Isso aqui é pela direita. Então, olhando pela direita, você teria o limite da f de x, né? Igual a... Aí você teria que fazer o limite de x tendendo a 1 pela direita, de menos x mais 4, que isso aqui é igual a x aqui seria substituído por 1, que é um número muito próximo de 1, só que um pouco maior que 1. Aí seria menos 1 mais 4 dá 3. E aqui ficaria o limite de x que tendendo a 1 pela direita, de x mais 2, que também dá 3. Veja que o limite superior e o limite inferior também dá igual, não foi? Igual a 3. Logo, o limite de x tendendo a 1 pela direita da f de x, isso aqui é igual a 3. Tá? Aí você faz a mesma brincadeira agora pela esquerda. Só que pela esquerda, tu vai pegar e vai lembrar que é a esquerda de 1. Aí a esquerda de 1, tu vai ter isso aqui, ó. O teu A vai ser esse cara aqui, ó. Certo? Menos x mais 1. Então, você vai ter lá menos x aqui, menos x menos 1, menor ou igual que a f de x, que é menor ou igual que menos x, menos 3, né? Menos 3. Acho que é isso que tem lá, né? Menos 3. Aí aqui o A seria o menos x menos 1, menos com menos dá mais, então ficou menos. E esse cara aqui ficaria menos, né? Aí daria aqui menor ou igual que menos x menos 1. Ou seja, você teria aqui x menos 1 mais 3, menor ou igual que a f de x, que é menor ou igual que esse mais 3 passa para o outro lado, e aqui ficaria menos x mais 1, menos x mais 1, mais 3. Então, aqui ficaria x mais 2, menor ou igual que a f de x, que é menor ou igual que menos x mais 4, tá? Aí você calcula o limite de x tendendo a 1 pela esquerda, né, da tua f de x, você não sabe quanto é. Você calcula o que está a função superior e inferior. Calculando da superior, que é maior, x que tende a 1 pela esquerda, desse resultado. Então, menos x mais 4. Ou seja, seria menos 1 mais 4 dá 3. E você calcula pela esquerda do outro resultado, que é da inferior, 1 pela esquerda, de x mais 2. X vai para 1, 1 mais 2 é igual a 3. Então, esse limite aqui também é 3. Como o limite pela esquerda e pela direita deu 3, logo o limite de x que tende a 1 da tua f de x é igual a 3. Tá? Vocês entenderam, pessoal? Tá claro para vocês isso aí? Tudo jóia? Professor, eu me perdi agora. Você se perdeu aonde, meu filho? Se encontra? Então me dê uma luz aí para poder encontrar. Acho que com outro exemplo fica mais fácil de compreender. Tá, então vamos lá, vamos tentar fazer outro exemplo aqui, né? Então essa é uma parte que você pode fazer, né, da função, a função teoria do confronto, né? Do teorema do confronto. Você sempre compara, você faz uma comparação, no fim das contas é isso que você está fazendo. Você está fazendo uma comparação do que acontece com a função que é menor do que acontece com a função que é maior. Se essa comparação for igual, significa dizer que a do meio também é igual. É só isso que tu faz. Tá? Aqui não tem exemplo mais fácil e mais... Como é que se diz? É aquela coisa que você explicou do limite à esquerda e à direita, e se os dois forem igual, existe um limite?
Isso aí é limites laterais. Isso aí a gente usou aqui, né, para descobrir do f aqui, porque tinha função modular, né? Tinha um módulo lá. A gente aplicou aqui as ideias. Deixa eu ver se tem algum exercício por aqui em outro livro. Deixa eu ver aqui, cálculo 1. Lista. O que é isso aqui mesmo? Telona do confronto que ele coloca, certo? Ele até desenha um gráfico aqui. Imagina que você tem uma função aqui, ó, inferior à função f. A função g, nesse intervalo, ela está no meio dessas duas funções, e a função h, tá? E quando você olha um determinado ponto, é como se estivesse calculando o ponto de interseção entre as três funções, certo? E aí ele coloca aqui um exemplo aqui, ó, que é o exemplo no limite x tendendo a zero, x ao quadrado, seno de 1 sobre x, e mostrar que esse cara é igual a zero, certo? Lembrando que esse daqui é limitado. Esse exemplo aqui, ele é limitado. Essa função aqui, ó, limite x tende a zero, de seno de 1 sobre x. Isso aqui é limitado, a gente já viu. Se esse cara é limitado e o limite de x, que tende a zero, de x ao quadrado é igual a zero, então o resultado é zero, né? Mas aí você pode escrever isso de uma outra forma. Ele diz o seguinte, se você pode pegar e pensar aqui, ó, você tem x ao quadrado, você quer calcular o limite de x que tende a zero, de x ao quadrado, seno de 1 sobre x, certo? É isso que você quer calcular. O seno, eu sei que está sempre entre 1 e menos 1. Então, ele é sempre um valor ali que ele vai ser menor do que x ao quadrado. Então, ele vai ser menor do que x ao quadrado, né? Então, x ao quadrado, seno de 1 sobre x, isso aqui é sempre menor ou igual que x ao quadrado. Todo mundo entende por que isso aqui é sempre menor ou igual que x ao quadrado? Tá claro para vocês isso? Não? Não. Esse cara está sempre variando entre menos 1 e 1. Se ele está sempre variando entre menos 1 e 1, significa dizer que ele pode assumir o valor de 0,5, não é? Certo? Se ele assumir o valor de 0,5, então 0,5 vezes x ao quadrado, isso é menor do que só de x ao quadrado, não é? Ele poderia assumir o valor, por exemplo, de 0,1. 0,1 vezes x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado dividido por 10. X ao quadrado dividido por 10 é menor do que x ao quadrado, não é? Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Agora sim. Deu certo? E se eu disser isso aqui, é verdade? Você concorda? E aí? Esse cara é sempre negativo, ó, tá vendo? Esse cara aqui, se você observar, né, o que é que acontece? Ele vai ser sempre maior do que aquele cara, porque aquele cara é negativo. Se ele é negativo, ele vai ser, se você pegar o número negativo, que é maior do que o outro, se ele é negativo, na realidade ele é menor, né? É tipo isso, se você tiver aqui menos 8 e aqui você tiver o menos 4. O menos 4 é maior do que menos 8. Entendeu o que eu quero dizer? O menos 4 é maior do que menos 8. Que está mais próximo do positivo é maior, né? Aí eu vou mostrar para você no gráfico. Ó, veja lá. É o seno de... Aqui, só que aqui tem x ao quadrado. Certo? Aqui tem x ao quadrado. Certo? Aqui tem menos x ao quadrado. Se você olhar aqui, ó, a função seno está ali, ó. A função seno está em verde. Olha o que é que acontece com ela, próximo de zero. Né? Ela está fazendo isso aqui, ó. Mas veja que todas elas se interceptam em zero, né? E ela está entre, se você olhar, ela está entre o menos x ao quadrado e o mais x ao quadrado, tá vendo?
Ela está entre as duas funções. Beleza pura? Tranquilo até aí? Você entende que o verde está entre o lilás aqui e o vermelho? Eu não sei se isso aqui é laranja, né? Vou botar uma cor que eu conheço aqui, azul. Um azul, o azul é maior do que o verde, e o verde é maior do que o vermelho aqui. Você entende isso? Tá claro isso para vocês? Ou seja, o que eu vou fazer agora é calcular o limite de x tendendo a zero, certo? Da função que é menor, da função que é maior. Quando você calcular o limite de x tendendo a zero, da função que é menor, x ao quadrado, esse resultado é zero. Quando você calcular o limite de x tendendo a zero, da função que é maior, esse resultado é zero. Como do maior e do menor é zero, o do meio também é zero. Beleza pura? Tá claro isso para vocês? Sim. Bom, então, aceitem, né, que as funções seno e cosseno são contínuas, tá? Os livros, eles conseguem demonstrar isso, eles usam epsilon e delta para mostrar isso, ou usam outras ideias, né, como ideia, por exemplo, do teorema de confronto, para mostrar que as funções são contínuas, certo? Aí depois de fazer isso aqui, ele coloca aqui a definição precisa de limite por epsilon e delta. Esse aqui é outro livro, né? Outro livro. Esse aqui é o livro do Stuart. Limite à direita, limite à esquerda, a gente já viu já. Teorema do confronto, a gente já viu já. Limites infinitos, a gente não viu ainda e nem vai passar agora. Então, a gente tem que voltar para outro livro, né? E aí ele vai definir continuidade da função seno e cosseno. Esse outro livro, ele mostra isso, certo? Que as funções seno e cosseno são contínuas, tá? O que significa dizer que o limite de x tendendo a p do seno de x é igual ao seno de p, certo? Então, limite de x tendendo a p da função seno de x, isso aqui é igual ao seno de p. O livro ele faz essa demonstração, né? E o limite de x tendendo a p da função cosseno de x. O livro ele não faz essa demonstração, ele deixa a cargo do leitor. Isso aqui é igual ao cosseno de p. Para fazer essa demonstração, você tem que usar algumas ideias da soma, né? O seno de A mais ou menos B, né? E o seno de A mais ou menos B é o seno de A, vezes o cosseno de B, mais ou menos, né? Que esses sinais aqui são assim, mais ou menos. Seno do segundo, cosseno do primeiro, seno de B, cosseno de A, né? E você vai ter que usar essa ideia aqui especificamente. E em alguns outros casos, você vai ter que usar a ideia de que o cosseno de A mais ou menos B é igual ao cosseno do primeiro, cosseno do segundo. Menos, mais, aqui troca o sinal, tá? Se tem que estar mais, aqui fica menos. Se está menos, fica mais. Seno do primeiro, seno do segundo. Tá? Então, para poder fazer essa demonstração, que a função seno e cosseno, elas são contínuas, você tem que lembrar dessa brincadeira, tá? Dessas propriedades, né? E você teria que lembrar também, tem uma parte que depois você vai colocar, que a tangente de θ é igual a seno de θ sobre cosseno de θ, né? Que a secante de θ é igual a 1 sobre cosseno de θ, né? A gente vai usar isso em algum momento. A cossecante de θ, isso aqui é igual a 1 sobre cosseno de θ. A cotangente de θ, isso aqui é igual ao cosseno de θ sobre o seno de θ, certo? E a outra coisa, o seno, você vai, para a definição no círculo trigonométrico, você vai definir isso como sendo o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno, você vai definir como sendo o cateto adjacente sobre a hipotenusa. A tangente, você vai definir, obviamente, como o cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá? E você vai perceber também que a função seno de x,
né? Ela vai admitir alguns valores, né, que são periódicos, esses valores eles repetem. Ela pode ser 0 quando x é igual a 0. Ela é 1 quando x é igual a π sobre 2. Tá? Ela volta de novo a 0 quando x é igual a π. E volta de novo a menos 1, ela volta a ser menos 1 quando x é igual a 3π sobre 2. Π é um ângulo de 180, π sobre 2, um ângulo de 90 graus. Tá? E ele fica variando aqui, ó. Quando você pega aqui o primeiro quadrante, que é de 0 até π sobre 2, ela fica variando entre 0 e 1. Então, quando você analisa só de 0 a π sobre 2, 0 a π sobre 2, a função seno de x, né, você pode ter aqui o seno de 30, seno de 60, seno... Ah, faltou 45, né? 45, seno de 60, né? Aí você vem aqui e coloca, é o seno, então é 1, 2, 3. Aí você bota 2, divide todo mundo por 2, divide todo mundo por 2 e coloca a raiz, né? Ou seja, esse cara aqui é somente 1 meio, esse cara aqui é a raiz de 2 sobre 2, esse cara aqui é a raiz de 3 sobre 2, tá? E aí, cosseno é o contrário, né? O cosseno de 30, cosseno de 45, ou tá até o 0 aqui também, só para vocês terem ideia. Raiz de 3 sobre 2. Aqui, cosseno de 0, cosseno de 30, cosseno de 45, cosseno de 60 e o cosseno de 90. Né? Então, você começa de lá para cá, ó, 0, 1, 2, 3, 4, divide por 2, divide por 2, divide por 2, divide por 2. Isso aqui é só o coisa de ensino médio, né? Tira a raiz em cima, tira a raiz em cima, tira a raiz em cima, tira a raiz, tira a raiz. Ou seja, esse cara aqui, a raiz de 4 é 2, 2 dividido por 2 é 1. Então, isso aqui é 1. Esse, raiz de 3 sobre 2 mesmo. Esse é raiz de 2 sobre 2. Esse daqui é 1 sobre 2. E a raiz de 0 é 0. 0 dividido por 2 é 0. Tá? Então, você vai voltando, né? Enquanto o seno vai, o cosseno você vai voltando. Tá? Mas isso aqui é, enfim, besteira. Vocês sabem disso já. Né? Então, você já tem essa noção, né? Aí, o que é que acontece? A partir do momento que a gente define que o seno de x, o teorema do confronto, e define que a função seno de x e a função cosseno de x, elas são contínuas, a gente tem condição de fazer outra coisa aqui, que é o seguinte detalhe. Cadê aqui? Tem condição de usar o teorema do confronto e mostrar que o limite de x tendendo a 0 de seno de x sobre x, isso aqui é igual a 1. Então, a ideia é mostrar isso. Para poder mostrar isso, a gente faz a seguinte brincadeira. Tá? Primeiro, eu vou colocar aqui, ó, é seno de x. O seno de x ele é menor ou igual que x. E o x ele é menor ou igual que a tangente de x. Certo? Se você observar o gráfico, de novo, se você observar o gráfico, aqui vamos apagar isso aqui, apagar, seno de x, tá ali, x, tá aqui, tangente de x, tá aqui. Então, veja, né, essas funções aqui, se você pegar aqui de 0 até π sobre 2, nesse caso aqui, né, de 0 até π sobre 2, e aí daria 1,7 mais ou menos até aqui, certo? A função em azul é a função seno. A função seno ela é menor do que a função x. E a função x ela é menor do que a função tangente. Você pegar aqui o valor 1, por exemplo, ó, o azul tá bem aqui, ó. Ele é menor do que 1. O vermelho, ele é igual a 1. Essa cor aqui, eu acho que é lilás, é 1,5, tá? Então, quando você pega um valor 1, você tem aqui um valor que é menor, um outro que é maior do que aquele valor, o outro que é maior do que os outros dois. Então, você consegue colocar em uma ordem crescente, né? Essa ordem, obviamente, depende do intervalo que você está pegando, tá? Nem todo intervalo isso é válido. Se você pegasse em módulo, isso aí seria válido totalmente. Né? Como a gente não está pegando em módulo, então, veja, a gente tem que definir qual é o intervalo. Mas isso aqui é esse vídeo para a gente, só para poder mostrar aquilo que a gente quer. Certo? Aí eu vou fazer o seguinte, vou dividir todo mundo por seno.
Então, vai ficar 1, x por seno de x, menor ou igual que a tangente de x, dividido por seno de x. Tangente de x é igual a seno de x dividido por cosseno de x. Só que eu ainda estou dividindo ainda por esse seno aqui, ó. Seno de x. Então, eu venho aqui, ó, cancelou o seno por seno. Certo? Então, vai ficar 1 menor que x seno de x, que é menor que 1 sobre cosseno de x. Ah, beleza. Até aí tá beleza. Vamos inverter. Certo? Vamos inverter. Significa dizer que eu vou trocar isso aqui. Então, você tem lá 1 menor ou igual que x sobre seno de x, que é menor ou igual que 1 sobre cosseno de x. Quando eu inverto, vamos ver o que acontece quando eu inverter. Quando eu inverto, eu estou dizendo para você o seguinte, ó, tipo, 2/3 é maior ou igual que 2/5, não é? Certo? 2/3 é maior ou igual que 2/5. Se eu inverter, vou ficar com 3/2, tá? Aí, 3/2 e vou ficar com 5/2, invertir dos dois lados. Olha, esse daqui só dá 1,5, esse daqui só dá 2,5. Então, eu inverto esse sinal de maior, certo? Então, o fato de inverter, você troca esse sinal. Daqui, eu posso dizer, então, que você vai ter cosseno de x, que eu inverti esse cara aqui, menor ou igual que seno de x sobre x, que é menor ou igual que 1. Tá? Eu inverti todo mundo. Então, veja que agora eu posso aplicar o limite desse lado. Então, você teria aqui o limite de x que tende a 0 do cosseno de x. Isso daqui é cosseno de 0, porque a função cosseno é contínua. Cosseno de 0 é igual a 1. Tá? E o limite de x tendendo a 0 da constante 1, isso também é 1. Então, o limite inferior e o superior é 1. Logo, o limite de x tendendo a 0 do seno de x sobre x, isso aqui é 1. Então, para resumir, tudo isso que foi feito foi para dizer para ti, olha, o limite de x tendendo a 0 do seno de x sobre x, isso aqui é 1. Tá? Beleza pura, pessoal? Até aí? Tranquilo? Eita, porra. Na aula da manhã tava difícil. Agora tá dando pra entender mais. A aula da manhã tava difícil, agora Aconteceu. tá... Eu não sei, cara. Eu tô esperando a participação de vocês, entendeu? E, enfim, vamos complicar o negócio. Vou fazer alguns exercícios aqui, né? Aí vamos ver o que é que o pessoal vai sentir. Aí depois disso a gente pode ver aí que talvez seja isso, né? Mas exemplos aqui. Pega aqui exemplos do livro, o livro adotado ao livro do Vidorista, tem na biblioteca da instituição. Então, aqui você tem limite de x tendendo a 0. Por exemplo, aquela questão ali, limite de x tendendo a 0. De quê? X tendendo a 0. X mais seno de x, x ao quadrado, x mais seno de x, x ao quadrado menos seno de x. Isso mesmo? Deixa eu ver aqui. X mais seno de x, x ao quadrado mais menos seno de x. Certo? Com x tendendo a 0. Aí vamos ver o que é que acontece aqui nesse porém aqui, né? Para poder resolver essa questão, né, essa questão aqui, eu vou pensar da seguinte forma. Eu vou dividir esse de cima por x e esse de baixo por x. Então, eu estou dizendo para você que eu vou dividir o de cima por x e o de baixo por x. Certo? X sobre x é 1, né? Então, eu estou dividindo o de cima por x e o de baixo por x. Se eu pegar só o de cima agora, só o de cima, tá? Vai ficar o limite
de x mais seno de x dividido por x. Isso daqui, ó, x dividido por x é 1, né, com x tendendo a zero, né? Tá, fica o limite de x tendendo a zero. X dividido por x é 1. Mais seno de x dividido por x. Bom, eu não sei quanto é. Mas quanto é o limite de seno de x dividido por x? 1, 1. 1 mais 1, quanto é? 2. E aí, o outro agora de baixo. O de baixo vai ficar o limite de x tendendo a zero. X ao quadrado menos seno de x dividido por x. Esse dividido por x, isso aqui vai ficar o limite de x tendendo a zero. X ao quadrado dividido por x é x. Menos seno de x dividido por x. Tá? X tendendo a zero. Limite de x tendendo a zero. Né? E é o próprio x. Então, esse resultado aqui é zero, obviamente, né? Esse cara aqui está indo para zero. Certo? E o seno de x dividido por x, esse cara aqui está indo para 1. Só que, então, vai ficar 0 menos 1. Ou seja, o resultado de baixo é menos 1. Daí, você tira logo de cara que vai ser 2 dividido por menos 1. Ou seja, que o resultado é menos 2. Beleza pura, pessoal? Tá claro isso para vocês? Deu para entender isso aí? Deu. Deu, né? Eu tô começando a entender, cara. Ainda bem. Tá. Então, vamos pegar aqui outra aqui. Vou pegar essa daqui, ó. Letra F. Você tem um limite de x tendendo a zero. De quem? 3x ao quadrado dividido por tangente de x vezes seno de x. Tá? Vezes o seno de x. Aí, o que é que tu faz agora? Bom, aí agora tu faz o seguinte. Tangente de x é seno sobre cosseno. Então, vai ficar o limite de x tendendo a zero. 3x ao quadrado dividido por seno de x sobre cosseno de x. Cosseno de x vezes o seno de x. Isso aqui é uma fração. Né? Isso aqui é outra fração. Fração sobre fração, repita a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Né? Então, vai ficar o limite de x tendendo a zero. 3x ao quadrado. Né? Repetiu a primeira fração. Seno de x. Vezes o inverso da segunda. Vai ser cosseno de x sobre seno de x. Sobre seno de x. Tá? É fácil entender que isso aqui é a mesma coisa. Esse 3 eu posso botar para fora do limite. Então, vai ficar 3, limite de x tendendo a zero. X ao quadrado sobre seno ao quadrado, porque o seno de x vezes o seno de x é seno ao quadrado de x, né? Vezes o cosseno de x. Tá? Esse limite aqui eu posso separar em 2, então vai ficar 3 vezes o limite de x tendendo a zero. Esse de baixo e de cima está ao quadrado, então eu posso colocar x sobre seno de x. X sobre seno de x, isso ao quadrado, né? Vezes o limite de x tendendo a zero do cosseno de x. Veja que o cosseno aqui de x, o x está tendendo a zero. O cosseno de zero é 1. Então, esse limite aqui é 1. Esse daqui. Esse daqui, você sabe quanto é? Quanto é o limite de x tendendo a zero? X tendendo a zero. De x sobre seno de x. Eu sei que o limite de x tendendo a zero do seno de x sobre x é igual a 1. E esse daqui, quanto seria? E aí, pessoal, o que vocês acham que acontece? Menos 1? Não. 1 também. Eu acho que tipo assim, quando a divisão dá 1 é porque os dois números são idênticos, então se inverte e dá 1 de novo. É isso? Porque é como se você estivesse pegando esse cara aqui e passando para cá para baixo, ó. E aí que fica 1 sobre esse cara. Na realidade, você inverteu, certo? Esse aqui é a mesma cor de ser. Esse aqui é a mesma cor de ser igual, ó, lá de cima, certo? É a mesma coisa de ser igual, ó.
limite de x que tende a zero, de seno de x sobre x elevado a menos 1. Você lembra que quando você tem 1 sobre a, isso aqui é igual a elevado a menos 1? Então, se você chamar esse cara todinho aqui de a, você pode inverter e virar a menos 1, entendeu? Eu não entendi. 1 sobre 2, você não pode escrever isso aqui como sendo 2 elevado a menos 1? Sim. 3 sobre 2, você não pode escrever isso aqui como sendo 2 terços elevado a menos 1? Uhum. Qual a diferença entre esse 3 aqui, seno de x e x? Não muita coisa. Nada. Entendeu o que eu quero dizer? Ah, entendi. Pronto. Então, veja que agora, o que é que acontece? Quanto é o limite de seno de x sobre x, com x tendendo a zero? Vai ser 1? Vai ser 1. Quanto é 1 elevado a menos 1? É 1 sobre 1. 1 sobre 1 vale quanto? Vale 1. Beleza pura? Tranquilo. Professor, eu fiz meio que, tipo assim, o x estava dividindo, passa multiplicando, tipo, o x de baixo ali, aí, não, pronto, o seno de x que tá embaixo lá em cima, passa multiplicando, aí, tipo, o seno de x vezes 1 é seno de x, então x é igual a seno de x. Então, se os dois são iguais, tanto faz a ordem da fração, vai dar sempre o mesmo resultado. Eu não gosto de falar isso, certo? Não importa a ordem da fração, vai dar sempre o mesmo resultado. Eu não gosto de falar isso, tá? Porque existe caso que isso não é verdade, tá bom? Aqui é uma exceção. Tá? Aqui você poderia fazer também de outra forma, que é você pegar aqui, ó, multiplicar por x e dividir por x. Aí esse x de cima cancela com o de baixo. Aí ficaria só seno de x sobre x, ó, tá vendo? Aí seno de x sobre x, isso aqui dá 1. Então, na realidade, está ficando o inverso da fração, ó, tá vendo? O inverso da fração. Então, mas aí era o que eu dizia, tipo, o inverso da fração, tipo, quando uma fração tem resultado 1, significa que o de cima e o de baixo têm o mesmo valor. Tá, entendi o que você quer dizer. Se você tivesse assim, ó, tendendo a π sobre 4, tá? De 1 sobre cosseno de x. Isso seria igual a limite de x tendendo a π sobre 4 do cosseno de x. Não, acho que aí não. Pronto. Tá, como você falou, quando é 1, Isso. Por isso mesmo né? que eu fui, porque era 1, entendeu? Entendi. Quando Aí eu é já fui 1, aí é nesse válido pensamento. o seu argumento. Quando não é 1, o negócio não é 1, porque aqui vai dar raiz de 2 Não, sobre é. 2, né? Aí vai dar um Não, pouco de tipo assim, o que eu pensei, porque quando é 1 é tipo 3 sobre 3, sem inverter vai dar 3 sobre 3. Agora, quando não é 3 sobre 2, sem inverter 2 sobre 3, não é a mesma coisa. Pois é, só que ali a gente está invertendo 0 sobre 0. Aí continua a indeterminação, entendeu? Essa indeterminação pode dar qualquer coisa. Nesse caso aqui é válido o que você falou. Mas tem casos que isso vai ser uma exceção, entendeu? Entendi, professor, obrigado. De nada. Professor, fez outro exemplo? Calma, cara, terminou isso daqui ainda não, terminou? Ah. Terminou, né? Esse aqui vai dar 1 ao quadrado, que dá 1, então vai ser 3 vezes 1 vezes 1. Ou seja, o resultado é 3. Beleza? Aí, vamos lá para outro exemplo aqui, ver se a gente consegue fazer outro exemplo. Qual a letra aqui que você quer, meu filho? Deixa eu ver. Só põe a letra M ali. M, essa daqui? Aham. Essa daqui eu fiz de manhã? Não, fiz não. M. É o limite de x tendendo a P do seno de x ao quadrado menos P ao quadrado dividido por x menos P. Eu acho que é isso, né? Isso. Veja que tu tem um quadrado aqui, tu tem x menos P aqui. Esse negócio não está muito bonito, tá? Não está muito bonito. Só que o detalhe é o seguinte. Tu tá pegando, lembra lá que o limite de x tendendo a zero
Ó, x tendendo a zero, tá? X tendendo a zero. X tendendo a zero. De seno de x sobre x. Ou seja, você vai olhar para esse argumento de cima, o argumento do seno, e o valor de baixo também é um argumento, né? São iguais, ó. O de cima e o de baixo são iguais. Quando isso acontece, esse resultado é 1, tá? Aqui, você não tem o igual e você não tem o limite de x tendendo a zero. Ou você faz essa transformação, né? Ou você faz o seguinte, vamos pensar quanto é o limite de x tendendo a p de seno de x menos p dividido por x menos p. Tá? Se você tiver isso aqui, esse cara aqui, você pode afirmar que esse resultado é 1. Por quê? Por que esse resultado é 1? Você vai fazer o seguinte... Porque os argumentos são iguais, né? Ou não? Os argumentos são iguais. E quando x tende a p, se você pensar aqui, ó, p menos p, isso aqui dá quanto? P menos P, 0. E aqui também p menos p, 0. Então vai ficar seno de 0 sobre 0. Tá? Então continua a mesma determinação, entendeu? Beleza. Então você tem que igualar os argumentos de alguma forma para isso acontecer. E você pode ter o x tendendo a p, mas contanto que esse resultado aqui seja nulo. E esse resultado aqui seja nulo. Beleza? Então, eu tenho que igualar os dois argumentos e os dois resultados têm que ser nulo. Isso. Tá. Para você igualar o argumento, isso aqui é fácil, né? É só multiplicar por x mais p embaixo e em cima, né? Certo? X mais p, embaixo e em cima. Por quê? Porque quando você fizer o produto aqui, vai ficar algo do tipo limite de x que tende a p, né, do seno de x ao quadrado menos p ao quadrado, que multiplica x mais p, não me interessa, e x menos p vezes x mais p, isso aqui é igual a x ao quadrado menos p ao quadrado, tá vendo? Essa parte eu entendi. Aí esse argumento aqui, ó, é igual a esse daqui. Se você substituir o x por p, vai dar uma determinação em cima e embaixo. Então, esse limite aqui, você espera que ele tenha um resultado 1. E esse daqui, o x está tendendo a p. P mais p é 2p. Beleza? Beleza, entendi. Esse é o jeito fácil de fazer. Ah. Existe o jeito difícil. Tá? Aí, o jeito difícil, tu teria que ir aqui, ó. X tendendo a p do seno de x ao quadrado menos p ao quadrado dividido por x menos p, é o seu limite que você quer calcular. Aí você vai fazer a substituição. Você vai substituir o que tem aqui por u. Porque lá você só tem seno de x. Então, agora você vai ter somente seno de u. Então, você vai dizer que u é igual a x ao quadrado menos p ao quadrado. Tá? É fácil entender que x vai ser igual a u mais p ao quadrado, a raiz quadrada disso, não é? Passa esse menos p para o outro lado lá, fica mais, a gente dá o quadrado aqui e tira a raiz, passa tirando a raiz. Então, x vai ser igual a raiz de u mais p ao quadrado. Né? Quando x tende a p, aqui p ao quadrado menos p ao quadrado dá 0. Então, u tende a 0. Aí você vai ter lá, no lugar de você ter o limite de x tendendo a p agora, você vai ter o limite de u tendendo a 0, do seno de u, né, dividido por a raiz de u mais p ao quadrado, menos p, certo? Aí, para poder você resolver isso aqui, você vai fazer a brincadeira de multiplicar pelo conjugado da raiz aqui, ou seja, aqui você vai ter u mais p ao quadrado, u mais p ao quadrado, menos mais, aqui já tem menos, né? Mais p. Aqui vai ficar a raiz de u mais p ao quadrado, mais p, né? Fechou? Você faz essa multiplicação aqui, aí vai aparecer algo do tipo, vai ficar limite de u que tende a 0, do seno de u, vezes a raiz de u mais p ao quadrado mais p, né? Então, lá tem a mais b vezes a menos b, então ficaria o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, o quadrado da raiz aqui, obviamente, dá u mais p ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que daria menos p ao quadrado, né? Então, cancela p com p, certo? E aí você teria um limite de u que tende a 0, do seno de u
sobre U vezes a raiz de U mais P ao quadrado mais P, né? Fechou. Com o U está tendendo a zero, esse cara é 1. Isso aqui é fato, que esse cara é 1. O U está tendendo a zero, esse cara vai ficar zero. Né? A raiz de P ao quadrado é P, P mais P, 2P. Beleza pura? Beleza. É divertido brincar com isso, tipo assim, é divertido quando a gente sabe o que tá fazendo. É divertido, cara, é divertido. É porque na primeira hora de aula é agoniante. Pois é, tipo, depois que eu tô pegando um pouco mais de. Assim, Mas é porque a perdendo primeira um pouco mais. hora é teoria, cara. Vocês têm que saber a teoria antes de fazer os exercícios, né? Mas ainda assim eu vou rever pelo menos o início da aula, porque minha internet estava horrível. Enfim, galerinha, eu acho que eu vou parar por aqui, tá? Aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês perguntem. Tem uns exercícios bem legais aqui, bem divertidos aqui. E aí, professor, onde é que eu encontro esse material aí, esse livro? No Telegram. O rapaz mandou lá. Lá no início das conversas, né? Lá no início das conversas. Foi mandado lá. Tá? É um livro que tem na biblioteca. Se você não quiser pegar do Telegram, você pode entrar na biblioteca, no Pérgamo, e tem lá. Beleza? E aí, professor, só para confirmar, o senhor não tem nenhuma atividade passada para entregar, não, né? Ou tem? Não, tenho não. Nem vou passar, cara. Amém, irmão. Obrigado. Muito obrigado. Não vou passar. Isso aí é responsabilidade de vocês de terem que estudar enfim, eu lembro muito, né, desse senhorzinho aqui. Deixa eu botar ele aqui no YouTube aqui e eu vou compartilhar aqui a tela com vocês aqui. Deixa eu parar de gravar aqui também, né? Que aí eu explico por quê.